Eu quero ler com vocês Apocalipse 3, 15 e 16. Na verdade, não se trata de nós, né, irmãos? É tudo para Ele, tudo por Ele. Então, que nós possamos, nessa noite, louvá-lo. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente, e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu amo o livro de Apocalipse. Para muitos, soa como um livro assustador até, cheio de receios. Se trata sobre o fim dos acontecimentos, a ordem dos acontecimentos do fim dos tempos. E isso causa um pouco de pavor em alguns, mas eu amo Apocalipse. Para mim é um livro que revela esperança. Isso é muito bom. Obviamente, o livro de Apocalipse ele requer um pouco mais de cuidado, que examine um pouco mais cuidadosamente para compreender de fato o que está sendo revelado ali. E eu amo isso, eu amo aprofundar um pouco no estudo de Apocalipse e compreender um pouco mais aquilo que foi revelado a João na ilha de Patmos, 90 anos aproximadamente depois do nascimento de Cristo. É incrível. E como esse texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 3, 15 e 16, normalmente Apocalipse você vai haver várias divergências a respeito de interpretações. E não é diferente desse texto que a gente acabou de ler. Esse texto requer muitas divergências, há várias teorias ideológicas a respeito disso. Há várias pessoas que defendem uma tese e outra defende outra a respeito das interpretações, e isso é incrível. Isso é muito bacana, porque dá margem para que nós possamos estudar, para chegar naquilo que é mais interessante, de forma que a gente possa entender com mais clareza. E isso é muito interessante. Mas antes de continuar essa mensagem, eu gostaria que você fechasse seus olhos, dirigisse a minha pessoa e orasse, para que Deus venha falar ao teu coração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te amo, Jesus, nós te amamos. E eu estou aqui, Senhor, reconhecendo total dependência diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa me usar nessa noite, Pai, como um vaso de honra, como instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor possa alcançar o mais profundo e mais íntimo, Senhor, da Tua igreja. Que eles possam sair daqui, Senhor, encorajados a querer ser mais parecido contigo, Pai. A querer ser mais parecido com Jesus. Senhor, fala intimamente ao coração de cada um de nós. Amém. Queridos, quando nós lemos Apocalipse 3, 15 e 16, para muitos pregadores e para muitos estudiosos, esse texto ele é um termômetro do crente, da pessoa. Então o que acontece? Se você é aquela pessoa que não ora, que não busca Deus, que não conhece a Jesus, que não tem um relacionamento com Cristo, você é frio. Mas se por outro lado, você ora, você busca, você dá aleluia quando aqui os ministros de louvores estão ministrando o louvor, você é pentecostal, né? A Sandra até gosta, né? Quando, né? A gente está aqui ministrando louvor e a gente recebe da igreja, né, aquela resposta. Isso é muito bom. Você é quente. Quando você é frio, meu irmão, automaticamente o seu destino é o quê? É quente, é lago de fogo, é enxofre, é ruim. Não é da hora ser frio. Não é bom ser frio. Não é bom, porque você não tem relacionamento com Cristo. Isso é muito ruim. Agora, em contrapartida, quando você é quente, você é pentecostal, você é canela de fogo, você é a labareda de Cristo, você é quente.
Aí fica fácil a gente identificar quem é o morno, correto ou não? O morno é aquele que talvez conheça Cristo, reconhece como Salvador, reconhece como Redentor, reconhece que Ele é aquele que pode dar bênçãos, abençoar a sua própria vida, mas, em contrapartida, ele não tem compromisso. Sabe aquele crente, irmãos, tanto faz, tanto fez? Sabe aquele crente que, independente das estações, está tudo bom para ele? O sobrenome dele é acomodação. Sabe aquele crente que não sabe bem o que quer? Tanto faz. Sabe, hoje ele está aqui, mas logo mais ele vai estar numa balada. Sabe aquele crente que ele até vem na escola bíblica dominical, mas ele passou a noite na casa da namorada ou do namorado, orando. Glória a Deus. Sabe aquele crente que até vem na escola dominical, mas passou a noite na festa do peão? Nossa, eu peguei isso agora. Cadê a Brenda? Cadê a Brenda? O testemunho da Brenda é bem parecido com isso. A Brenda, o testemunho dela é lindo. Olha ali, ó. Pega a mão, tá com vergonha? Gente, a Brenda é uma bênção. O testemunho dela é lindo. E ela conta, é uma história bem parecida com isso. Quando eu até pensei nesse exemplo, eu lembrei da Brenda. Esse é o crente que não tem compromisso. Ele é morno. E a palavra do Senhor fala que vomitar-te-ei da minha boca. Antes seja frio ou quente. O morno causa náuseas a Cristo. Mas como eu disse para vocês, esse é uma das interpretações que existe acerca desse texto. Como eu acho que nós precisamos ser estudiosos da palavra, eu vejo esse exemplo que eu acabei de dar como um pouco superficial, um pouco mais superficial. Mas eu quero aprofundar um pouco mais a respeito desse texto. E quando eu me aprofundo mais um pouco, eu vejo que nós precisamos voltar à época dos relatos de João, destinadas à igreja de Laodiceia, que é meados dos anos 90, que fica a igreja de Laodiceia ali em volta da Turquia. Então eu preciso voltar àquele tempo, eu preciso viajar naquele período onde foi escrito. E relativar mesmo a forma o porquê que foi destinado esse exemplo para a igreja de Laodiceia. E aí eu entro no exemplo 2. Eu gostaria de ler novamente, só para que vocês me acompanhem. Deixa eu achar aqui, irmãos. Vamos lá. Põe aqui primeiro para eu ler. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E quando nós voltamos a esse período onde eu relatei a vocês, nós, estudando a palavra, nós vemos que Laodiceia, ela fica envolta ali da igreja de Colossos e a igreja de Hierápolis, a igreja de Hierápolis, ela tem uma fonte térmica, de águas térmicas, quentes, que é medicinal, é terapêutica, ela serve para uma série de coisas, e é reconhecida por isso, essa igreja. E quando nós tratamos da igreja de Colossos, que está em torno da igreja de Laodiceia, é uma cidade reconhecida pelas suas águas frias, refrescantes, apta a consumo. Então, conta-se a história que a igreja de Laodiceia não existia fonte. Então, ela precisava importar os suprimentos hidráulicos para que ela fosse abastecida. Isso é muito interessante, porque ela pegava um duto da água quente ou da água fria e trazia até a sua cidade para abastecimento. E ali chegava a água morna. E aí eu vejo
que a gente entende e aprende nesse contexto que a gente acabou de ler? A falta de essência, a falta de originalidade. Irmãos, vocês já beberam Coca-Cola morna? Todo mundo gosta de Coca-Cola aqui? Crente gosta de Coca-Cola, gente. Erga a mão, pelo amor de Deus. Gente, eu vou falar de crente pentecostal aqui. Quem gosta de água morna? Coca-Cola morna? Quem gosta de Coca-Cola? Todo mundo. Mas quem gosta de Coca-Cola morna? Gente, ninguém. Causa náuseas. Causa ânsia de vômito. Não dá para beber. É muito ruim. Quem gosta de café morno? É ruim. Chá morninho. Não, a gente bebe chá como calmante quente, café quente. A Coca-Cola tem que ser geladinha. A água para refrigério tem que ser gelada. Correto ou não? Então, nós vemos que o que falta quando nós estudamos ao ponto de vista desses teólogos que defendem essa tese, é a falta de originalidade, a falta de essência, não ter uma fonte própria. Então, se você avaliar, o contexto é o mesmo. O que eu posso tirar como lição a respeito dessas duas teses que eu acabei de relatar? A falta de identidade. A falta de identidade de nós cristãos. Nós vemos que muitos, e isso me entristece absurdamente. Nós retomamos a frequentar o templo, mas eu sinto falta de tantos rostos. Eu sinto falta de tantas pessoas que estavam entre nós. E eu entendo e compreendo que esse momento talvez é o momento de maior desafio da nossa geração como um todo. E a pessoa que não tem identidade, ela não vai prevalecer esse período. A pessoa que não tem a essência de Cristo, ela não vai subsistir a esse período, a essas circunstâncias. Queridos, nós precisamos nos autoavaliar. Nós precisamos compreender quem somos em Cristo. Quem somos nós como igreja? O que temos feito nesse período, nessas circunstâncias, para ser aprovado diante de Deus? Você tem essência? Eu tenho essência? Nós temos a identidade em Cristo cravada em nós? É necessário para que nós possamos prevalecer nesse período, irmãos. Identidade, posicionamento. Não dá para viver um tanto faz, não dá para viver um mais ou menos. Nós precisamos ser firmados na presença de Deus. Nós precisamos ser firmados na palavra. Nós precisamos ser firmados no Evangelho. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Porque, irmãos, a identidade só vem a partir do relacionamento. Compreende isso, irmãos? Você não vai ter identidade se você não compreende e nem se relaciona com Deus. Você precisa conhecer alguém para se identificar com ela. E isso vem de dia após dia, dia após dia. Nós precisamos alimentar esse relacionamento diariamente. Eu só vou viver bem com a minha esposa tendo um relacionamento com ela diário, cultivando isso. E o que nós vemos, irmãos, infelizmente, muito, dentro das nossas igrejas, é pessoas totalmente descompromissadas com o Evangelho, procurando ser mais popular do que propriamente de Cristo. E isso é muito grave. E eu quero defender uma outra tese, quando eu falo de estudiosos, eu sou realmente muito interessado em descobrir. E quando a gente fala sobre uma outra interpretação mais profunda acerca desse texto, eu preciso ler além do que o texto e os versículos estão me passando. Eu preciso ler o contexto.
E isso é muito interessante, porque o contexto nos revela algo muito especial. Eu queria que você abrisse novamente Apocalipse 3:15, só que agora nós vamos ler o contexto. Nós vamos até o final compreender o que na verdade... Eu não sei se todos conhecem e gostam e leem Apocalipse, mas João escreve essa carta a Laodiceia, mas também tem outras 6 igrejas que também são destinadas a uma carta. Só que Laodiceia é intrigante porque é a única igreja que só recebe advertências. É a única igreja que só recebe, sabe? Então é intrigante porque é uma igreja, irmãos, muito rica. Que para eles eram abastados, sabe? Mas não é bem assim. Vamos ler, para que a gente possa compreender melhor isso. Então vamos lá, ler de novo. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. É a minha versão, tá ok, gente? Vocês dizem, somos ricos. Olha o contexto. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis. Irmão, só parando aqui no momento. A igreja de Laodiceia era uma das igrejas mais ricas na Ásia Menor. Era uma igreja muito rica. Até que horas que eu vou, Sandra? Tá, eu tenho alguns minutos. Então, ela era muito rica. A gente tem um pouquinho de tempo, eu vou passar. A verdade é que a igreja de Laodiceia, ela tinha um outro nome. Eu até tinha marcado, mas é Riosa, alguma coisa desse tipo. E ela, a pedido da esposa Laodice, ela pediu ao marido dela que mudasse o nome da cidade em homenagem a ela, porque ela amou, ela ficou encantada por Laodiceia. E esse marido, por sua vez, para conquistar a cidade e não destruí-la, porque senão não faria sentido para que ela continuasse lá, ele oferece riquezas, e ele traz riquezas a essa cidade de Laodiceia. E a cidade começa a prosperar e a ser muito, muito próspera, muito rica, abastados de tudo, irmãos. Eles eram muito ricos. Então não faz sentido quando Jesus fala a respeito dela e chamam e declaram que eles são uma igreja pobre. Não faz nenhum sentido. Aí continua. Infelizes, pobres, nus e cegos. Queridos, fala aqui também, e é declarado, que eles eram nus. A igreja de Laodiceia, aquele povo, o povo daquela cidade, era conhecido por confeccionar uma lã negra de muita nobreza. Então não faz sentido nenhum também chamá-los de nu. Eles eram reconhecidos na área têxtil. Eles eram muito reconhecidos nessa área da moda. Vamos dizer que eles eram como se fosse hoje Paris, era como se fosse Milão. Então não fazia sentido nenhum ele usar essa declaração destinada à igreja de Laodiceia. E continua. Nus e cegos. A igreja de Laodiceia, é incrível, né? A igreja de Laodiceia era reconhecida pela medicina e principalmente pela oftalmologia. Não fazia sentido nenhum a igreja de Laodiceia ser chamada de cego. Eles eram totalmente aprovados na área da oftalmologia. E Jesus usa esses adjetivos e coloca isso em confronto àquele povo. E continuando. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. A revelação destinada à igreja de Laodiceia confronta diretamente e é oposto de tudo que a igreja acreditava ser. Tudo que aquela igreja ela tinha como realidade, tudo que era
sabe, confronta tudo aquilo que ela pensava dela mesma. E não faz sentido. E não faz sentido nenhum. E aí o que nós podemos compreender, irmãos, sobre a carta de Laodiceia, destinada a Laodiceia nos tempos de hoje? Será que nós, como igreja, temos vivenciado um pseudo-evangelho? Eu convido você, eu convido a mim, convido a toda a igreja a fazer uma autoavaliação. Será que a impressão que nós temos de nós mesmos é a mesma opinião que Deus tem ao nosso respeito? Será que de fato o que nós estamos vivendo, que nós achamos que está tudo bem, é de fato a realidade, a opinião que Deus tem ao meu respeito? Sabe, irmãos, a gente pode enganar pessoas, a gente pode até enganar os nossos pastores, a gente pode enganar algumas pessoas que estão ao nosso redor, mas o nosso Deus não dorme. O nosso Deus trabalha enquanto todos estão dormindo. Ele fez um diagnóstico da igreja de Laodiceia, e Ele faz um diagnóstico a mim e a você hoje. Não basta conhecê-lo. Não basta convencer pessoas de que tudo vai bem. Não basta acreditar que o que você está fazendo, o que eu estou fazendo é o suficiente. Nós precisamos ser interessados do que Deus tem de opinião sobre cada um de nós. De fato, nós temos agradado a Deus ou não? Nós temos sido luz ou não? Compreende isso, irmãos? É pesado, né? Desculpa, hoje eu vim talvez com uma palavra bem pesada, mas eu acho que é uma advertência que para os dias de hoje serve como alerta. Eu acho que nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos, irmãos, trazer a realidade, de fato, o que nós somos. Uma pessoa que não sabe quem é, qualquer lugar para ela, tá bom. Ela não sabe para onde vai, ela não conhece. Qualquer lugar para ela tá bom. E não pode ser assim conosco. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter olhos fitados no alvo, que é Cristo. Nós precisamos estar firmados na palavra, na presença de Deus. Essa advertência, ela vem para que eu e você possa chegar a ser vitoriosos. O que é muito interessante em todas as cartas, as 7 cartas que João escreve e destina às igrejas, é que todo final ele fala. Eu queria muito que você pudesse depois na tua casa fazer leitura sobre as sete cartas. É muito interessante, irmãos. É muito interessante. Fala assim. Lê, por favor, põe para mim acima do 19. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Pode seguir. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no trono. Irmãos, ao que vencer, se você ler todas as cartas, todas as declarações, finaliza ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Junto com a advertência, irmãos, vem a promessa. Junto com a advertência, vem a promessa, irmãos. Ele fala que ele repreende aquele que ama. Ele fala que ele corrige aquele que ele ama. Isso me trouxe
Um peso, irmãos, um peso. Essa palavra me trouxe um peso absurdo, porque antes de transmitir a vocês, ela veio até mim. Isso me causou temor. Como temos sido como igreja. Sabe, nós não estamos limitados a um templo. Nós somos o templo. E nós não podemos nos limitar a simplesmente viver de aparência. Nós precisamos, de fato, viver um relacionamento com Deus e ser confundido, né, constrangido pelo teu amor e ser cada dia mais parecido com Ele, irmãos. Parecido com eles, que a cada um de nós possa resplandecer a luz de Cristo. Aonde quer que nós passemos, onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, que o Senhor possa nos usar como instrumento, sabe? Esse momento a gente se fecha, né? A gente fica sem muitas opções, mas eu pude nesse período todo fazer comunhão com os meus filhos, pais, amigos íntimos. Sabe quem que um fato pessoal, eu comecei a evangelizar aqueles que trabalham comigo de uma forma totalmente diferente. Eu quis saber do problema dele, mais íntimo. Eu nunca havia perguntado como que é. Eu tenho um funcionário que ele é haitiano. Querido, ele relatou a vida dele a mim e isso foi extremamente constrangedor. Porque faz mais de um ano que ele está comigo. Por mais que eu tenha falado de Jesus para ele, eu nunca tinha parado para ouvi-lo de fato. Isso me envergonhou. Porque às vezes nós queremos status. Às vezes nós queremos sair na rua e todos possam nos ver evangelizando. Enquanto aqueles que estão debaixo de nossas asas, depende de uma palavra sua e ela não ouve. Talvez o seu pai que está lá, ele nunca ouviu de Jesus através da sua boca. E isso me constrangeu, isso me trouxe muito temor. Então, querido, que nessa noite eu encorajo você a ter identidade. Porque só através da identidade nós vamos prevalecer nesse tempo difícil. Só através de Cristo, só através do relacionamento íntimo com Deus, nós vamos subsistir a esse período difícil. Amém, irmãos? Eu finalizo dizendo, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E não esqueça, ainda há esperança. Ele ainda está no controle. Ele vive. E por isso, podemos crer no amanhã. Amém? Deus abençoe vocês.